paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, amigos, glória a Deus por mais um dia podermos estar na sua presença, não é verdade? Deus é muito bom. Eu espero que você esteja bem, que tenha tido uma semana na presença do Senhor. E nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus hoje, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Se você estiver com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. É sempre bom acompanhar a leitura da palavra de Deus. É sempre bom, né, testificar o que está escrito na palavra. Amém? Romanos 8, 28 e 29. Diz assim, Romanos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aleluia! Deus é lindo. Essa é a vontade de Deus. Seja bem-vinda, Daisy. Paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Nós estamos lendo aqui Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, aonde nós vemos a vontade de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deus, a vontade de Deus é absoluta sobre as nossas vidas, né? E Ele sabe o que fazer e Ele sabe como fazer. Glória a Deus, Marcos. Glória a Deus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos refletir aqui que Deus sabe, né, sobre todas as coisas. Ele sabe o porquê e como fazer. Isso é muito importante. Tudo isso Ele diz na sua palavra de Romanos 8, 28, que cada acontecimento nas nossas vidas tem um propósito, né? Então, tudo que Deus permite tem um propósito. Às vezes a gente não consegue entender o propósito de Deus naquele momento que nós estamos passando, né? E eu não sei você, mas geralmente, como eu, temos alguns dias difíceis, né? Paz do Senhor, Gisleide, seja bem-vinda. E, como eu estava dizendo, às vezes acontece algo na minha vida, na sua vida, e nós muitas vezes não entendemos, né, o porquê Deus permite aquela situação na nossa vida. Amém. Amém, Daisy. É isso aí. O Senhor sabe mesmo, né? E o Senhor nos surpreende. Te surpreendeu, né? Jesus é lindo, Ele nos surpreende. Paz do Senhor, Gisleide, graça e paz, né? E é tão lindo saber, porque o Senhor está dizendo aqui, né? Se Ele está falando, Ele sabe o que está dizendo. E quando Ele diz assim que cada acontecimento tem um propósito, né? Tem um propósito em tudo que Deus faz na nossa vida. Nada acontece por acaso. Nada acontece. Às vezes a gente fica assim, até pensa, poxa vida, eu estava pensando nisso e fulano falou, né? E eu nem contei para ninguém, estava só guardando no meu coração. E de repente eu falei sobre algo, ou eu pensei em algo, né?
E aí uma pessoa próxima a mim tocou no assunto, falou de algo que Deus fez em relação àquele assunto. E aí você vai perceber o quanto Deus está respondendo você através de uma outra vida, através de uma situação na vida de outra pessoa. Não é assim? Já aconteceu isso com você? Aconteceu já isso comigo. Às vezes a gente apenas está pensando, nem falou. Mas Deus que nos conhece, Ele já prescrutou o nosso coração, né? Ele já ouviu, Ele já sabe da nossa necessidade. E então Ele usa uma outra pessoa para falar naquele assunto, para contar um milagre, uma bênção que aconteceu na vida daquela pessoa, dentro daquele assunto. E aí você vai ouvir e aí você vai chegar à conclusão que, poxa vida, realmente o Senhor falou comigo, né? Às vezes a gente fica achando que Deus, Ele só pode falar conosco se Deus usar um profeta, né? Vem um profeta de Deus e diz, o Senhor está dizendo assim para você, né? Ele acha que Deus ele só vai falar se você abrir a Bíblia e falar, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, e abre a Bíblia e Deus vai falar com você, né? Pode acontecer uma situação assim? Pode. Deus pode usar um profeta? Pode. Deus pode usar a palavra quando você abre e você fala, Deus fala comigo, com certeza Ele vai falar. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus de multiformas, né? Deus ele se apresenta a nós de várias maneiras, sabe? E às vezes Deus se apresenta de uma maneira tão simples, tão fácil, né? Que a gente fica até assim, nossa, o Senhor falou comigo, né? Com uma coisa tão pequena, tão simples. E Ele fala assim, porque Ele diz que é o propósito de Deus, né? É o propósito de Deus. Deus, Ele age em todas as coisas. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É assim que diz a palavra de Deus. Paz do Senhor, Su. Amada, minha amada, paz do Senhor. Então, Ele usa cada acontecimento nas nossas vidas. Você pode ter certeza, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, tá? O que está acontecendo na sua vida hoje é propósito de Deus. Foi um propósito de Deus permitir chegar nesse ponto, permitir chegar nessa situação. Aí você fala assim, mas por quê, né? Por que Ele permitiu? Sabe? Eu não entendi, mas por que isso? Existem coisas que eu tenho aprendido na minha vida que nós não precisamos saber o porquê Deus permite certas coisas, sabe? Não precisamos. Não precisamos saber o propósito de Deus. O que nós precisamos entender e saber é que Deus está conosco, é que Ele cuida de nós. E que se Ele permite algo acontecer, é porque Ele vai dar suporte, Ele vai dar condições da gente passar por aquela situação. Deus, Ele me conhece, Deus, Ele te conhece. Ele sabe o quanto você é forte, o quanto você é valente. Ele sabe. Então Ele sabe até onde você vai, até onde você pode ir, o seu limite, sabe? Deus, Ele conhece os nossos limites. E pode ter certeza, Ele não vai permitir, né? Ele não vai dar algo para você que seja difícil demais, sabe? E que você não suporte. Não. Deus, a palavra de Deus fala que o que Ele coloca sobre nós é algo que nós podemos suportar. Você entende? Que nós podemos suportar. Porque se for chegando num momento, num tempo em que a gente não está suportando, com certeza Ele virá com seu escape. Ele virá e vai dar um escape para nós. Para a gente poder continuar. Paz do Senhor, Nilson. Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Então, para cada acontecimento tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem, transformando aquilo que não é bom
em vantagem para ser explorada para o bem. Viu como Deus trabalha? Então, Ele permite, Ele tem um propósito na minha vida, Ele permite algo acontecer. Poxa, mas tá difícil, Miriam. Poxa, mas eu não esperava que fosse assim. Deus sabe. E Ele sabe que você suporta. Então, Ele permite uma situação e diz que isso vai cooperar, tá? Essa situação na sua vida vai cooperar para transformar aquilo que não é bom em uma vantagem para você. Você já passou por uma situação assim de repente você está trabalhando num lugar e você gosta muito daquele lugar. E você trabalha ali, você tá feliz, tá dando tudo certo, né? Para você, tá tudo bem. Aos seus olhos, que são, né, limitados, a gente não consegue ver muito, né, depois da parede, a gente acha que tá tudo certo. Mas Deus, Ele está vendo lá na frente. Por quê? Porque você é uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Você é uma pessoa que tem a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então Deus, Ele vai começar a trabalhar de uma forma para permitir acontecer algo, para você sair dali, daquele lugar que você achava que estava perfeito, e Ele vai te levar para um lugar melhor. Entendeu? Então você está ali feliz naquele trabalho e de repente tem um corte na empresa e você está dentro do corte e você é mandado embora. E aí você fala, poxa vida, mas eu fazia tudo direitinho, né? Eu estava tão feliz, o salário, né, é razoável, tava dando para mim cuidar das coisas, eu estava feliz. Mas Deus é aquele que diz que o que Ele tem preparado para nós vai além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente conhece e até daquilo que a gente deseja no nosso coração, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E aí Ele permite aquele corte na empresa e você é mandado embora. E aí você fala, e agora? Né? E aí passam uns dias, de repente um tempo, e aí você é chamado, toca o telefone, fala, ó, se apresenta nessa empresa, e aí você vai, aí você fala, vamos lá, né? Vamos ver. E aí chega naquela empresa, você consegue fazer o seu trabalho, você consegue uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, você consegue até ganhar mais, o seu salário vai ser maior do que aquele que você estava ganhando, que você achava que já estava bom, né? Naquele trabalho você vai ser reconhecido, você vai conseguir ali galgar outros patamares ali dentro, né? Antes você era um subalterno e de repente você se torna um chefe. E aí você fala, poxa vida, né? Eu fiquei tão triste com aquele emprego que eu perdi e eu não imaginava o que Deus ia, né, me dar. E olha só o que Ele me deu, esse trabalho é muito melhor, né? Tô ganhando mais. Então, deu para entender como Deus trabalha? Aí você, na hora, você não entende. Na hora, você pode parar e falar assim, nossa, por que Deus está permitindo isso? Por que está acontecendo essa situação? E você não entende. Mas, depois, com aquela situação, Deus vai trabalhando, porque Ele tem um propósito de te abençoar, de trazer algo melhor para você. Aí o que Ele faz? Ele transforma aquilo que parecia bom para você, Ele transforma em ótimo, em extraordinário. Por quê? Porque Ele tem o melhor para a sua vida, né? E muitas vezes nós não entendemos e nos agarramos à primeira tábua de salvação. E Deus tem algo muito melhor para nós. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha em cada dificuldade, em cada embaraço da nossa vida, sabe? Em cada situação. Muitas vezes nós temos um ente querido, perdemos esse ente querido, amamos e pensamos, poxa vida, né? O Senhor levou,
Ah, estava doente e o Senhor levou. Poxa, eu queria tanto, né? Orei tanto, pedi tanto a Deus para que restaurasse a vida daquela pessoa. Né? Ela tão nova, poderia viver mais, não é? A gente chega também numa situação assim, muitas vezes, porque nós temos, né, família e queremos sempre que aquela pessoa esteja conosco para sempre, né? Se a gente pudesse ser eterno, o homem, ele está sempre querendo ser eterno, viver mais um pouquinho. Mas nós precisamos saber que a vontade de Deus, ela é absoluta sobre as nossas vidas. Ele é Deus, nós somos os seus filhos. E qual é o Pai? Porque Ele é o nosso Pai. Qual é o Pai que não sabe o que é melhor para cada um de nós? Ele determinou o dia do nascimento, Ele determinou o dia da partida nessa terra, aonde nós estaremos com Ele. Não é verdade? Estaremos com Ele, porque Ele tem o melhor. Lá em João 14, Ele fala para os discípulos: eu estou indo para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, né? E quando vocês forem para lá, eu estou lá, e vocês vão para lá, e vocês vão ver, vocês vão ter uma casa, vocês vão ter um lar de verdade, um lar eterno junto comigo e com o meu Pai. E aí a gente fala assim: ai, que lindo, que maravilhoso, o céu é tão lindo, né? Ai, não vejo a hora de ir. Mas ao mesmo tempo, quando chega numa situação, num momento que a pessoa está acamada, a gente ora e fala: ai, Deus, não leva não. Mas e aquela vontade de estar no céu? E a certeza de saber que no céu a pessoa vai estar melhor do que aqui? Não é verdade? Muitas vezes a gente é muito egoísta. Nós queremos tudo para si, do nosso jeito. E as coisas de Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Ele faz todas as coisas do jeito dele e da forma dele é melhor. Porque ela é perfeita, ela é agradável, ela não sobrecarrega, sabe? E Ele faz de um jeito tão maravilhoso que nos traz paz, que nos traz alegria. Esse é o nosso Deus. Então, a gente precisa entender que quando Deus permite uma situação difícil na nossa vida, Ele também está nos chamando para perto. Ele também está nos chamando para perto. Ele deseja nos atrair e nos conformar com a sua vontade. Certo? Deus, ele deseja te atrair. E ele sabe como atrair você. Ele sabe como atrair você para perto. Porque é a vontade de Deus. E Deus, ele trabalha, ele transforma toda e qualquer situação que nós não podemos resolver, que nós não podemos fazer, mas ele sabe explorar aquela situação, trazendo o bem, mudando totalmente a situação. Mudando totalmente. Quando nós aprendemos a confiar nele, a permanecer nele, tá? Então nós vamos entender que eu preciso me render, eu preciso me desarmar, sabe? Eu preciso aprender a confiar em ti. Tem um cântico que fala sobre isso. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Saiba que Deus só tem o melhor para nós. E tudo que Ele faz é bom. É bom. Talvez no início você não esteja entendendo o que Ele está fazendo e por que Ele está permitindo. Mas saiba que no final você vai ver que foi melhor. A palavra de Deus também diz isso. Que o final das coisas é melhor do que o início. Sim, sempre, sempre. Nós nascemos, nós vivemos, nós desfrutamos dessa vida, não é verdade? Com família, com amigos, com irmãos em Cristo. Mas nós precisamos aguardar e sabemos que quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós teremos algo excelente
seremos totalmente completos, felizes. A alegria, ela realmente vai ser completa na presença do nosso Deus. Por isso eu quero dizer isso para você hoje. Eu trouxe essa palavra para você porque é para o nosso bem. É para o nosso bem. Procure entender que Deus, ele é soberano, a vontade dele é absoluta, a vontade dele é a que permanece. Por isso ele nos ensina lá em João capítulo 6 a orar. E ele fala assim, né? Jesus nos ensina a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim no céu, assim como o Senhor faz na terra. Que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, assim como o Senhor faz aí no céu. No céu tudo é perfeito, não é? E você deseja que a sua vida seja perfeita? Então busque a presença de Deus. Ouça os seus conselhos. Busque a palavra, sabe? Toma posse dessa palavra hoje. Enfrente cada circunstância, sabendo que você é filho de Deus. Você é filho, sabia? Enfrente as circunstâncias de cabeça erguida, com fé em Deus, porque Ele é poderoso para fazer algo nas nossas vidas. E muitas vezes a gente espera que Deus vai fazer algo assim, né? Ai, vai ser algo assim, vai ser... A gente fica tentando imaginar como Deus vai fazer. Você lembra da história de Naamã? Aquele comandante oficial da guarda, né? Que ele estava com lepra. A história conta, né? Que uma menina lá de Israel, ela é levada, né? Como cativa para a casa de Naamã. E ali, esta menina, ela ouve e ela vê, né, o seu senhor doente. E aí ela pega e ela vai até a sua senhora, né, e fala: por que ele não vai até Israel, até o profeta, né? Porque lá em Israel tem profeta de Deus. E ele pode ser curado dessa lepra. E ele dá ouvido à voz da menina e vai, conversa com seu, né, com o rei lá, o comandante dele lá, e ele consegue a liberação para ir até Israel. Inclusive o rei escreve uma carta recomendando ele, dizendo: ó, este é o comandante, ele é meu, como é que se fala? Ele trabalha no meu exército, e eu quero que você o receba bem, e ele está indo aí, ele precisa ser curado. E quando o rei de Israel recebe a carta, você lembra como é que ele fica? Ele pega, rasga as vestes dele e fala: o que esse outro rei está pensando, o rei da Síria, né? O que ele está pensando? Que eu sou Deus para dar vida, para curar, para salvar? Que negócio é esse, né? E Eliseu fica sabendo disso. E aí Eliseu, né, fala pro rei de Israel, fala: por que o senhor rasgou suas vestes? Aí ele, né, conta o que aconteceu e tal. Ele falou assim: manda esse comandante vir até nós, manda ele vir até mim, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Olha que coisa linda. Ele vai saber que há Deus em Israel. E o comandante vai, né, se apresentar, ele vai, procura lá a casa de Eliseu. E quando ele chega lá, ele leva presentes, ele leva ouro, prata, roupas, né? Ele leva para poder agradar o profeta Eliseu. E quando ele chega lá na porta, o que acontece? Eliseu nem olha na cara dele, nem foi lá atendê-lo. Eliseu manda o seu moço, né? O seu auxiliar, e até ele, e com um recado: ó, fala para ele ir lá no Rio Jordão, né,
e mergulhar 7 vezes e ele vai ser purificado. E ele vai sarar da doença. E o que acontece? Quando, né, o moço de Eliseu, né, Geazi, fala isso pro comandante, ele fica muito nervoso. Ele pega e fala, ué, o que ele está pensando? Ele nem me recebeu, ele nem veio até mim, ele nem colocou as mãos, nem pôs as mãos sobre mim, sobre o meu braço, sobre o meu corpo. Não chamou, não declarou, Deus poderoso vem e cura esse homem, né? E fez toda aquela festa. E aí ele me manda tomar banho no Rio Jordão, um rio sujo. Lá na minha terra tem rio muito mais limpo. Por que eu não posso tomar banho lá, né? E aí, final da história, ele ouve o conselho, vai, é curado, dá os 7 mergulhos lá e é curado, não é verdade? E aí eu te pergunto, olha o que Deus permite, olha o que Deus permitiu na vida desse comandante, na vida desse homem. O que adiantou ser comandante? As divisas, não é verdade? O que adiantou diante do Senhor? Nada, porque Deus não é assim. Deus é muito simples. Deus, ele simplesmente dá uma ordem. Fala para ele ir lá tomar banho no Rio Jordão e dá 7 mergulhos lá que ele vai ser limpo, vai ser curado. E ele vai ver que há profeta em Israel. Israel é Israel de Deus, o povo de Deus. O Senhor ama Israel. Israel é a igreja do Senhor. Há profeta em Israel. Você é um profeta de Deus. Deus deseja te usar para abençoar outras pessoas. Assim, simples assim. Não precisa você fazer um monte de coisa, não. Existem alguns lugares que as pessoas precisam tomar água do Rio Jordão, né? E até cobram por isso. Esse óleo aqui veio de lá das oliveiras de Israel, né? E o vidrinho custa X. Você precisa aí fazer isso, fazer aquilo. Tantos sacrifícios. E você ainda precisa pagar. E a história conta que Eliseu não recebeu nada e nem quis nada. Ele disse, não, eu não quero nada. Fique com o teu ouro, fique com a tua prata, porque o que eu tenho é o mais valioso. Eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho a Deus, Yahvé, que mora dentro de mim e que providencia tudo aquilo que eu preciso. Tudo que eu preciso, Ele me dá. Não me falta nada. E aí a gente para e fala, puxa vida, por que que Deus permitiu que aquele homem tão, bem, rico, tinha até criados na sua casa, ficasse doente e ele tivesse que ir lá em Israel para ser curado? Por quê? Porque Deus queria se apresentar a ele através de Eliseu, através daquela menina, e se apresentou. E uma coisa, aquele homem, aquele oficial, ele virou para Eliseu e falou assim, a partir de hoje eu só vou adorar ao Deus de Israel. Foi bem assim que ele disse. A partir de hoje eu só adoro o Deus de Israel. Eu não vou mais oferecer sacrifícios a nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus maior do que o Deus de Israel. Ele é o grande eu sou, o único Deus. E nós temos esse Deus ao nosso lado. Nós temos esse Deus que cuida de nós todos os dias, que permite situações, assim como ele permitiu na vida desse oficial, para que Deus fosse engrandecido na vida dele, para que ele reconhecesse Deus na vida dele, para que ele soubesse que existe profeta em Israel. Existe profeta em Israel. Existe filhos de Deus, homens e mulheres que vivem verdadeiramente para o Evangelho, que não se vendem
por preço nenhum. Hoje nós vivemos um evangelho, nós temos visto aí um evangelho muito caro, em que tudo precisa se pagar, né? Que os milagres são pagos, infelizmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, fuja desse lugar. Se você está num lugar onde tudo você precisa pagar, os milagres de Jesus é necessário você pagar ou fazer algo em troca, fuja desse lugar, porque Jesus não está nesse lugar. Tudo que o Senhor Jesus fez, todos os milagres que Ele operou de graça. Ele operou por amor, porque o desejo dele era socorrer, era fazer as pessoas ter uma nova vida, porque Ele é a verdade, Ele sempre trabalhou na verdade. E todos os seus profetas também obedeceram, fizeram a mesma coisa, sempre viveram obedecendo a sua palavra, a palavra de Deus, e nunca cobraram nada por aquilo que estavam fazendo, porque eles sabiam que o seu pagamento é muito mais, muito melhor, muito maior, e o seu pagamento está lá no céu. A recompensa dos filhos de Deus está no céu. Para aqueles que o amam, Deus tem preparado grandes coisas para aqueles que o amam, para mim e para você. Então, meu irmão, meu amigo, acredite na palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração e entenda que Deus, Ele permite, diz aqui, ó, Romanos 8, 28, Deus diz que cada acontecimento tem um propósito na sua vida. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Talvez você não entenda como isso vai acontecer. Eu já falei sobre isso. Mas apenas creia e saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós, para os seus filhos, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que amam a sua palavra e obedecem a sua palavra. Amém? Tá certo? Confie em Deus. Não desanime, não desista, não olhe para o outro, não olhe para o lado. Olhe para Jesus, Ele é o nosso alvo. E quem tem Deus, tem tudo. Ele está preparando, Ele tem preparado algo melhor para você. Tá certo? Deixa Deus te usar como profeta. Deixa Deus te usar. Seja bênção na vida de outras pessoas. Assim como Eliseu foi na vida daquele oficial. Assim como aquela menina tão pequena foi na vida daquele oficial, na vida do seu patrão. Através da atitude dela, através da atitude de Eliseu, através da atitude que temos todos os dias em falar do amor de Deus, orar por uma pessoa que precisa, falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso exalta o nome do Senhor. E as pessoas aprendem, conhecem e sabem que existe um Deus em Israel. Que existe um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Que é poderoso para fazer aquilo que você nem imagina, nem sabe como Ele vai fazer, mas Ele faz. E no final de tudo, Ele te surpreende. É isso que Deus tem para você. Ele deseja te surpreender. Por isso, se agarre na palavra de Deus. Amém? Se agarre na glória futura que Deus tem para cada um de nós. Olha o que diz aqui, ó. A palavra de Deus aqui em Romanos 8, no versículo 18, diz assim, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais, aquilo que nós estamos passando, aqui, ó, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, olha aqui, você precisa entender a situação que você está passando, Deus tem um propósito nisso. E Ele diz
que o que você está passando, o sofrimento, o dia difícil, o choro, não pode ser comparado com a glória que em você será revelado. Deixa Deus se revelar através da sua vida, na vida das pessoas. É isso que Ele quer fazer. Ele deseja se revelar a você. E também, através de você, Deus deseja se revelar. Lembra? Há profeta em Israel. Há profeta na sua casa. Paz do Senhor, Pastor Carlos. Deus abençoe. Glória a Deus. E é isso. É isso que o Senhor tem para nós. Tudo que Ele faz é bom. É para o nosso bem. Então, a partir de hoje, não fique preocupado e não fique tentando entender, por que Deus está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo aquilo? Entenda, a vontade de Deus é absoluta sobre nós. A vontade dele é absoluta sobre as nossas vidas. Ele nos criou porque Ele nos ama e Ele deseja dar o melhor para cada um de nós. Mas nós precisamos confiar nele, confiar na sua palavra, nas suas promessas e deixar Deus se revelar através das nossas vidas àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, nessa noite, não desista, se fortaleça em Deus e saiba que tudo que está acontecendo, todo acontecimento, é um propósito de Deus para te trazer para perto, para atrair você mais para perto dele, tá bom? E nos conformar com a sua vontade. Se conforme com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor, sempre, sempre. A vontade de Deus é a melhor. Então, a partir de hoje, ore e fala: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, assim como o Senhor faz no céu. Que a tua vontade seja feita na minha vida. E através de mim, na vida das outras pessoas, usa-me como sabedoria. Usa-me assim como o Senhor usou Eliseu, como o Senhor usou aquela menina. E tantos outros profetas e homens e mulheres de Deus que o Senhor, escreveu aqui na tua palavra, os nossos irmãos. Então, Pai, nos ajuda, nos ensina cada dia a viver, a caminhar, a prosseguir da maneira que Tu queres. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe Gorete, glória a Deus. Um abraço, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Se entrega nas mãos do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos e declare assim: Pai, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a entender os propósitos do Senhor na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a entender a cada acontecimento, a cada situação que vai se apresentando na minha vida, Pai. Ajuda-me a entender. Não deixa eu desanimar, não deixa eu olhar para trás. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, me fortalece, me ajuda, me direciona, mostra-me o caminho em que eu devo andar. Mostra-me o caminho, mostra-me, Senhor, como eu devo me portar. Usa a minha boca, usa, Senhor, o meu coração. A minha mente seja cativa ao Senhor, para que eu possa, Senhor, pensar os pensamentos do céu, para que eu possa caminhar, Pai amado, assim como o Senhor Jesus caminhou, buscando em todo o tempo obedecer a Tua palavra, ajudando, Senhor, aqueles que estão ao meu redor, como o Senhor Jesus ajudou, nos ensinando, sendo exemplo, assim como o Senhor Jesus foi exemplo para nós de um filho obediente. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos nessa hora. Em nome de Jesus, eu coloco, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos agora. E te peço, Senhor, que o Senhor os ajude, Espírito Santo de Deus,
Ajude a cada um a entender o teu propósito, o chamado do Senhor para cada um da vida, para cada vida, para a vida deles, que eles venham entender e venham, Senhor, dizer sim. E venham, Senhor, realmente se posicionar diante de Ti, para que o Senhor cumpra a Sua vontade absoluta, porque a Tua vontade é absoluta sobre a nossa vida, a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa hora, nós nos unimos como igreja do Senhor e nós dizemos que nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, porque o Senhor tem a Tua vontade, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E nos ajuda, Espírito Santo, a sentir e a desfrutar do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável ao Teu coração e para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ah, como o nosso Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Confia nele, tá certo? Se agarra nele. Ele providencia tudo para nós. Providencia tudo. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Ficam com Deus. Que Deus venha abençoar a sua noite. Que Deus venha abençoar toda a sua semana que se inicia hoje. Que o Senhor venha estar contigo. E que principalmente você venha estar com Ele. Todos os dias. Todas as horas. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Glória a Deus.